Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de redação. E hoje nós não temos correção de redação. Hoje nós vamos analisar o gênero tirinha, que é cobrado aí na UFPR, a análise de tira. Então, no vídeo de hoje eu vou comentar brevemente sobre a redação da UFPR e aí nós vamos analisar uma prova anterior que caiu esse gênero e eu vou mostrar dois exemplos de textos para vocês, tudo bem? Para não restar dúvida aí de como que vocês devem produzir esses textos na prova da UFPR. Galera, se você não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Se você não conhece a Priscilane, não segue a Priscilane lá no Instagram, acesse, siga, compartilhe meu canal e aí vamos juntos até a aprovação. Profa Prisátera, meus filhos. Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui, queridos. Seguinte, gente, olha só. Na UFPR, o número de linhas é totalmente limitado. O que isso significa? Significa que geralmente vocês devem produzir textos de 8 a 10 linhas ou de 10 a 12 linhas, porque geralmente nós tivemos aí no ano da pandemia a elaboração de um texto dissertativo argumentativo, que inclusive tem aqui no canal, vocês podem dar uma olhadinha. Tem uma aluna minha que tirou nota máxima. De um número maior de linhas, mas habitualmente, comumente, o FPR tem esse estilo de cobrar números reduzidos de linhas. O que isso significa? Que vocês não devem se prolongar na argumentação e na exposição dos argumentos ou na exposição dos conceitos que vocês trouxerem para o texto. A banca, ela já limita isso porque ela quer ver a sua capacidade de síntese, a sua capacidade de cumprir aquilo que o comando solicita dentro do número de linhas solicitado. Então, muito respeito ao número de linhas, por favor. Muita atenção também com o uso da norma padrão, tudo bem? Muita atenção com isso, gente. Não tragam marcas de oralidade para o texto, não escrevam de maneira coloquial, não tragam clichês, chavões, sei lá, o que mais que vocês gostam de usar, e internetês nas redações da UFPR. Muito cuidado com isso. Outro critério que a galera erra muito, gente, que os alunos perdem muito ponto, é na questão da autonomia do texto. O que significa a autonomia do texto? Todos os textos da UFPR, né, todas as propostas de redação da UFPR, ela tem um texto base, um texto de apoio base. O leitor do seu texto, né, o corretor do seu texto, ele não conhece esse texto base. Então, você precisa dar autonomia à sua produção, ou seja, ela precisa ser independente da proposta. Ela precisa retomar, referenciar esse texto base. Então, é muito importante que você explique, né, o assunto que está contido aí nesse texto base. Quem é o autor, o título, se tiver, data e local de publicação, onde foi publicado, onde circula, ou seja, o maior número de informações possíveis vocês devem trazer na produção de texto. Por quê? Porque o seu texto é autônomo. O corretor do seu texto, ele precisa ler o seu texto e não precisar ter conhecimento do texto base. Por quê? Porque todas as informações necessárias já estão na sua produção textual. Eu oriento que vocês deem uma olhadinha na redação nota máxima da minha aluna que está aqui no canal, tá? Para vocês verem aí como que ela fez essa menção e como que ela fez essa retomada aí aos textos base, ok? Ou ao texto base. Gente, a prova da UFPR, ela é uma prova de leitura e compreensão de texto, o que significa que vocês não devem tentar trazer esqueletos, modelos. É uma escrita engessada, você precisa compreender aquilo que foi lido, interpretar aquilo que foi lido, trazer conhecimento de mundo, interdisciplinaridade para a redação. Você precisa ser autônomo no seu texto, ter autoria, ter o seu estilo. Então não adianta vocês quererem trazer trechos decorados, alusões prontas, aquelas famosas alusões que se encaixam para qualquer tema de redação. Isso não dá certo aqui na UFPR, tudo bem?
Além disso, a UFPR é muito, muito, muito clara no comando, tá? O comando é muito específico. Ou seja, aquilo que você deve escrever na sua produção de texto vai estar especificado ali. A banca já diz exatamente o que você tem que escrever. Então, o seu papel é atender ao comando, atender exatamente aquilo que a proposta solicitou. Então tenham muito cuidado para que isso seja cumprido no texto de vocês. Não adianta vocês escreverem um bom texto, uma boa redação, mas vocês não cumprirem aquilo que está estabelecido lá nos comandos da prova. Gente, eu tô falando com vocês como se vocês soubessem, né, da banca, e é isso que eu espero, né? O mínimo que vocês têm que fazer é dar uma olhadinha nas provas anteriores, analisar as produções anteriores, escrever, se possível, as redações anteriores, porque é dessa forma que você vai se sair bem na prova. Não adianta vocês quererem ir fazer a prova da UFPR sem nunca ter feito uma prova anterior. Aproveitando, gente, eu tenho pacotes de correção de redação para a UFPR, tá? Então eu não tenho curso específico da UFPR devido à demanda, não tenho como abrir mais um curso específico para a UFPR, mas vocês têm acesso aí às correções lá no profaprisatera.com.br, tá bom? Então vocês podem escrever as redações e mandar lá para mim que eu corrijo de acordo com os critérios da banca. Tudo bem? Então atenção ao comando. Gente, nós não temos uma lista dos gêneros que serão cobrados na UFPR. A UFPR não diz, olha, esse ano serão cobrados o resumo e a carta do leitor. Não, nós temos aí uma gama de gêneros, né? E aí vocês precisam estudar todos esses gêneros, vocês precisam ter conhecimento de todos esses gêneros. E é isso que eu vou fazer aqui no canal. Eu vou tentar trazer aí uma análise, pelo menos, de cada uma dessas propostas aí para ajudar vocês. Dentre toda essa gama de gêneros, gente, pode cair o dissertativo argumentativo, que já tem vídeo aqui no canal, o resumo, a leitura de gráfico e infográfico, a análise de charge, a análise de tirinha, que é o vídeo de hoje, né, que eu vou explicar para vocês, a transposição de discurso, a produção de uma notícia, a carta do leitor e a progressão de parágrafo. Gente, o dissertativo argumentativo para o UFPR não é o dissertativo argumentativo que vocês escrevem para o Enem. Tenham clareza disso, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, gente, eu trouxe, né, dois exemplos de tirinha para vocês. A tirinha ela é um gênero muito presente, né, nas questões políticas. Geralmente são temas atuais, são temas que contêm humor, né? Não se restringe apenas à questão política, mas é sempre um humor mais ácido, um humor que faz mais uma crítica mesmo ao sistema. A Mafalda é o top 1 aí, né? Sempre está presente nas provas da UFPR, e aí eu já oriento vocês a começarem a produzir textos, a investigar essas tirinhas e a analisar essas tirinhas, né? Sabe aquele tempo que você tá lá no Gossip do Dia vendo babado de famoso? Abandona isso e vai analisar a tirinha, tudo bem? Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Aqui é uma tirinha da Mafalda, né, do Quino. E aí diz assim: primeiro vou me casar, sabe? Depois vou ter filhos. Elas estão brincando de boneca e estão conversando. Então eu vou comprar uma casa bem grande e um carro bem bonito. E depois vou ter joias e daí vou ter netinhos. Minha vida vai ser assim, não é lindo? É. O único defeito é que isso não é vida, é fluxograma, ok? E o segundo eu trouxe do Agaro Terrível, né? Você consertou o vazamento do barco? Não. Pensei que você tinha consertado. E aí mostra eles, né, afundando. Cada um ficou esperando para um fazer e aí mostram eles afundando. Como que isso vai ser cobrado na UFPR? E o que você tem que produzir? Segura aí. Aqui, gente, olha só. Eu trouxe para vocês o que vocês devem fazer, né, para produzir a tirinha na prova da UFPR. Você não pode se esquecer da fonte. Não se esqueça de trazer a fonte. Quem publicou,
como publicou, onde publicou, a data de publicação, o maior número de informações possíveis. Para quê? Para que você consiga garantir autonomia ao texto. Para que você consiga garantir autonomia ao texto. Então, é fundamental que isso esteja presente na sua redação. É preciso que você traga também a crítica do autor. Geralmente a banca vai solicitar essa crítica do autor. Então você precisa ter a sua capacidade de interpretar muito aguçada, né? Por quê? Porque você precisa interpretar corretamente. Se você não interpreta a crítica do autor, consequentemente você vai ter problema lá na produção de texto. Tudo bem? É importante utilizar a linguagem visual e verbal para desenvolver a crítica. Então, é importante que você especifique a tirinha, que você descreva, ou melhor dizendo, né? A tirinha, né? Que você descreva a tirinha, trazendo aí os elementos visuais e verbais para ajudar a desenvolver a crítica. É importante que você explique o efeito de humor, então é fundamental que você tenha o hábito de ler tirinhas e de tentar aguçar essa sua capacidade de compreender os efeitos de sentido presentes nas produções, ok? Então você precisa ter esse hábito e esse feeling, sabe, de conseguir identificar esse efeito do humor. Só é possível se você tem esse hábito de leitura. Se você começa a querer decorar ou trazer informações de qualquer outra área para o seu texto, tentar trazer modelos, esqueletos, isso não vai ser possível, tá? E tenha muito cuidado, gente, em relação ao a sua opinião. Você só vai trazer a sua opinião se o comando solicitar. Lembrem-se de que o comando é o que vai mandar no seu texto. Pelo amor de Jesus Cristo, façam um checklist. Eu fiz isso que o comando pediu? Fiz isso, fiz isso, fiz isso? Pronto. É isso que vocês precisam fazer na redação de vocês. Muita análise das propostas anteriores. Vejam o que a banca cobrou. Vejam de que forma a banca cobrou. Vejam quais os comandos, quais as orientações da banca em cada produção. É preciso ter muito cuidado com isso, tudo bem? E aí, gente, eu trouxe aqui a análise de uma prova anterior, tá bom? Então, olha só. Aqui nós temos, né, a Mafalda e a Liberdade conversando. A Mafalda está lendo um jornal e a Liberdade está olhando para ela. Os jornais falam cada vez mais da poluição do ar. Os jornais inventam metade do que dizem. Aí a Mafalda dobrou o jornal, tá vendo? Ela dobrou o jornal pela metade e começou a ler a outra metade do texto. E aí a Liberdade, batendo no jornal, diz o seguinte: e levando em conta que os jornais não dizem nem a metade do que acontece, o resultado é que os jornais não existem. E aí a Mafalda fica pensativa, vendo que a Liberdade foi embora. O autor da tirinha é o Quino, foi publicado em Toda a Mafalda pela Martins Fontes em 2008. A partir do diálogo entre as personagens Mafalda e Liberdade, explicite a crítica e o efeito de humor da tirinha. Seu texto deve ter entre 8 e 10 linhas. Então, olha lá. O que você tem que cumprir? A crítica e o efeito de humor da tirinha. Não está pedindo a sua opinião, não está pedindo o seu ponto de vista, não está pedindo nada disso. Então, você tem que cumprir isso. Lembrem-se, então, o que eu orientei que tem que ter? A fonte, trazer a crítica do autor e explicar isso, esse efeito de humor. Então, a partir dessa leitura crítica, é isso que vocês devem fazer no seu texto. Para exemplificar essa produção, eu trouxe para vocês aqui duas possíveis possibilidades de produção, tudo bem? Duas possíveis possibilidades de produção. A primeira possibilidade de produção é a seguinte: é fato que os jornais não existem, isto é, o jornalismo de qualidade e necessário sucumbiu frente à omissão e à proliferação de notícias
falsas. Aqui, gente, tá a tese, tá vendo? Olha lá. É fato que os jornais não existem. Isto é, os jornais de qualidade, o jornalismo de qualidade e necessário sucumbiu frente à proliferação, à omissão e à proliferação de notícias falsas. Essa é a crítica presente. Então, olha lá, aqui está a minha crítica. Então, eu já cumpri aquilo que a proposta solicitou ali no comando. Presente na tira de Quino, coletânea Toda Mafalda, publicada na Martins Fontes. Então, olha lá. E aqui eu trouxe a fonte, eu contextualizei a tirinha. Eu disse da onde ela foi publicada, onde ela foi retirada, etc, etc. Agora eu vou explicitar essa crítica. Veja bem, pelos elementos verbais e não verbais. Para manifestar sua opinião, o cartunista retrata um diálogo entre Mafalda e Liberdade, a qual fica indignada após Mafalda ler uma notícia sobre a poluição do ar e afirma que os jornais inventam metade das notícias. Ao sacudir uma das metades do jornal dobrada por Mafalda, Liberdade acrescenta que eles não dizem nem metade do que acontece, ou seja, eles não existem. Mafalda, tão crítica e esperta, neste caso ficou sem graça. Eis o humor da tirinha. Então veja bem, aqui ó, eu optei, né, por trazer uma descrição daquilo que aconteceu. Eu mostrei, né, o que aconteceu aqui. Então eu olhei para a tirinha e analisei essa tirinha, expliquei ali por A mais B o que aconteceu. E eu usei essa linguagem não verbal e visual, aquilo que eu estou vendo na tirinha, para trazer o humor da tirinha. Por quê? Porque a Mafalda, que sempre é tão engraçada, que ela é sempre tão crítica, desculpa, tão esperta, que sempre tem resposta para tudo, nesse caso ela ficou sem graça. Por isso que a tirinha é engraçada. Então aqui é a primeira possibilidade de produção de vocês. É a primeira possibilidade de produção da tirinha. Tudo bem? Poderia ser escrito de outra forma? Com certeza, tá bom? Só trouxe aqui um exemplo. E aí aqui eu trouxe uma segunda possibilidade de produção para vocês. George Orwell, em 1984, retratou com exímia riqueza de detalhes como os jornais mentiam e mascaravam as informações por meio das ações do Ministério da Verdade. Olha só, gente, aqui eu optei por iniciar, por trazer a crítica do autor com uma informação de outra área do conhecimento, tudo bem? Com uma alusão. Vocês vejam, gente, que é importante fazer esse período inicial de apresentação da tese, né? Da apresentação da crítica do autor, daquilo que o autor está trazendo. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Ou fazer sem menção nenhuma a outro autor, como foi feito nessa primeira possibilidade, ou você pode fazer com menção a uma alusão, a um fato histórico, a um dado, a um fato, a um exemplo, enfim, ao que você quiser, como foi feito aqui nessa segunda possibilidade. E é justamente essa irresponsabilidade em retratar a verdade que Quino critica em uma de suas tiras, Toda a Mafalda, publicada na Martins Fontes em 2008. Tudo bem? Então, olha só. E aí aqui, ó, eu faço esse gancho semântico com essa informação do primeiro período. Eu falo que é isso que o Quino critica. É isso que ele destaca na sua tirinha. Então, aí eu já mato aquilo que a banca solicitou. Contextualizei, trouxe o nome, onde foi publicado e a data também. E agora eu vou fazer aquela parte de explicar. Em um diálogo com Mafalda, que lê o jornal, Liberdade reitera que os meios de comunicação inventam metade daquilo que publicam. Esperançosa, Mafalda dobra a página e volta a ler o texto, interrompida por Liberdade, que afirma: eles não dizem metade do que acontece, logo não existem. Decepcionada e pensativa, Mafalda, que sempre é tão esperta, abandona a leitura do jornal, o que confere humor à tira. Tudo bem? Tranquilo? Então vejam bem, é isso que tem que ter na tirinha, atender ao comando, trazer a crítica do autor e o efeito de humor produzido nos leitores. É
fundamental que a fonte esteja presente, o título, o autor, onde foi publicado, a data de publicação. Importante também trazer as palavras que indicam juízo de valor, tudo bem? E trazer as palavras que indicam juízo de valor. Não escrever em primeira pessoa, tudo bem? Faz essa análise dessa forma como eu coloquei aqui, sem se colocar no texto. E lembrar, gente, de atender exatamente aquilo que o comando solicita. Por quê? Porque o comando é o que manda na redação. O comando é o que manda na redação, tudo bem? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês algumas tirinhas, tudo bem? Para quem quiser produzir, você pode produzir, né, textos dessas tirinhas aqui, usando o comando da prova mesmo, tudo bem? Então vejam bem. A Mafalda está assistindo televisão e o casal está se beijando. A mãe dela olha e diz, desligando a televisão: Toma, Mafalda, leia o Pequeno Polegar, que é muito melhor para a sua idade. E aí a Mafalda começou a ler. No escuro, pensando serem o Pequeno Polegar e seus irmãos, o ogro matou suas próprias filhas. E aí a Mafalda pensou: essa é boa. Sempre pensei que para qualquer idade um beijo é muito melhor que um crime. Vamos lá. Segunda. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mafalda gritando com a mãe dela e a mãe dela berrando lá do fundo. Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. E a Mafalda grita: se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? E aí eu trouxe aqui mais outra opção para vocês. A Mafalda, né, está caminhando e aí vê uma pessoa pobre na rua. E aí ela diz: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Eu também. Deviam dar casa, proteção, trabalho e bem-estar aos pobres. Para que tudo isso? Era só escondê-los. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Que é o que o governo faz. Olha, este é o mundo. Está vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então vocês percebam aí sempre essa crítica e esse efeito aí de humor nas tirinhas. Então, o que eu oriento vocês? Gente, produzam. Pri, como que eu faço para diminuir o número de linhas? Meu filho, escrevendo. Escreve e vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. Vocês precisam ter o hábito de produzir redações. Aqui eu trouxe para vocês 2, 3, 4, 5 exemplos de tirinhas. Aí, no mínimo, vocês podem produzir 5 textos a partir daquele comando do ano ali que eu analisei. Tudo bem? Vocês podem fazer isso. Beleza? Galera, gostaram desse vídeo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica aqui embaixo, compartilha, comenta, se inscreve no canal, porque vai me ajudar demais. Beleza? Bora, meu filho, escrever redação? Bora!